visita em meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol se refletir por entre as cores. Mas o que é interessante, tu trouxeste antes, Pedro, assim, tentando nos questionar, né, penso, dessas distinções, o que caberia a cada campo, área, e a gente insiste nesse espaço interdisciplinar, esse espaço multidisciplinar, esse espaço onde nós temos vários, e a saúde pública vai nessa vertente, eu acho isso uma coisa muito importante, mas o nosso olhar também sobre, enquanto, assim, profissional, também deve ser alargado no sentido de compreender esse sofrimento atual dos sujeitos, né? E no que tange, assim, nessa compreensão e atendimento e acolhimento à saúde mental, né? Que é um quesito que requer, assim, um olhar atento hoje. Então, esses tabus que tu traz, assim, por que ainda é tão difícil? Não sei não, eu acho que cada vez mais a gente faz furo aí. Sim. E devemos, né? E pessoal, e me digam então assim, e a base, a psicanálise, então quanto base teórica, assim, como é que a gente poderia assim, fazer um desenho do arcabouço teórico que um psicanalista dispõe para a atuação dele? Qual seria? Eu acho bem importante a gente sempre lembrar que Lacan, que é um referencial que a gente sempre traz aqui, né? Lacan se dizia, eu sou freudiano, vocês é que são lacanianos. Porque Lacan ele faz algo que revive Freud na sua essência. Por quê? Porque nos próprios estudos de caso do Freud tem uma humildade, né, Rô? A gente vê o quanto ele, na maioria deles, fez autocrítica, né? Ele aprendeu a ouvir com uma paciente mandando ele calar a boca, né? Então, tudo isso é muito rico, né? E o Lacan, claro, ele avançou muito, criou coisas. Ele disse que ele criou apenas o objeto A, mas, na verdade, o objeto A já vem... a coisa freudiana. Né? Já vem da coisa, né? Então, a gente vê Freud junto com Lacan o tempo inteiro. Mas eu, particularmente, eu acho que um grande mérito do Lacan foi isso que eu já me referi, fazer uma clínica possível para a psicose. E também, no Seminário 1, eu acho que tem uma coisa muito rica, que é importante, que aí a gente vai bater de frente com algumas outras linhas que se consideram psicanalíticas, que é a ruptura com a psicologia do ego, né? Que é indutivista, porque o Lacan pega a coisa do significante que ele traz da linguística, e ele, não é que ele se negue, é um mito dizer que lacaniano não interpreta. A gente interpreta sim, e Lacan diz que quando a transferência permite, e na hora certa. Ele traz também de Freud a questão da ruptura com a hipnose. Nada contra, a hipnose está dentro da psicologia, mas nós não trabalhamos assim, e Freud já não trabalhava há muito tempo, quando ele foi para o Talk Cure, né? Então, eu aproveito até para fazer uma denúncia. Esses dias, Rô e Pedro, eu vi um curso online de formação psicanalítica que ensinava a trabalhar com hipnose. Pelo amor de Deus, isso não é psicanálise nem aqui e nem no século passado já não era mais, né? Então, isso acho que ajuda a responder os diferenciais. A Rô trouxe muito bem a questão do tripé, e eu acho isso muito ético, muito bacana. Por quê? Porque a gente se coloca num lugar de humildade, né? A gente se coloca num lugar de conhecer as histórias da gente, que na transferência ou contra-transferência vão interferir no nosso trabalho. A gente vai ouvir os nossos pares para nos ajudar a pensar, né, aquele caso onde a gente, em algum momento, a gente ficou com o ouvido fragilizado, com aspecto. Então, o tripé, que é estudar permanentemente, fazer análise de controle e ter a sua análise pessoal, eu acho que são ferramentas muito ricas. Aí a gente, como a gente diz, a gente faz uma psicanálise bonita e ética, né? E assim a gente se sente confortável, né? E trabalhando sempre, né? Isso que a gente está fazendo aqui, para mim, é muito um lugar de supervisão também, né?
mais ou menos. E aí tem uma contribuição que nessa fala e nessa conversa que a gente dá e espalha, a gente ajuda a diminuir a possibilidade dessas apropriações indébitas, né? Onde as pessoas acabam muitas vezes se utilizando de conceitos que são conceitos já reconhecidos para vender produtos no mínimo, não muito... Isso, exatamente, né? Então, isso também tem um papel, né, da gente poder fazer e poder deixar, né? Porque a gente tem uma carência muito grande de informação. Apesar de vivermos num momento tecnológico, uma sociedade tecnológica, ela é uma sociedade de entretenimento, não necessariamente formativa. As nossas ferramentas sociais e mídias sociais e redes sociais, elas não têm a obrigação de formar nada nem ninguém, elas têm de reter espectadores. Então, por isso, muitas vezes, o conteúdo nem sempre é um conteúdo de qualidade, né? Uhum. Sim. E a psicanálise insiste, a psicanálise das linhas, né, como metapsicologia, eu acho que ela vem sendo criticada ao longo da história, né? Não é de hoje que ela é criticada e ela se mantém, né? Ela faz Até... potencial no meio desse contexto em que tudo é líquido, que as coisas têm que ser resolvidas, mas eu sempre faço uma parte, e o Lacan nos dá respaldo. A gente não se nega a ser psicoterapeuta quando necessário, mas o nosso norte é isso, é trabalhar com a apodicidade do inconsciente e muito com os conceitos fundamentais que a Rô já citou, né, que é o conceito de pulsão, a transferência que nos permite que o trabalho aconteça, né, e inconsciente sim, né, a repetição, porque a repetição, como dizia o Lacan, demanda o novo, e a repetição diz de uma série de coisas sintomáticas, nossa, aí em Lacan a gente vai entrar no gozo, sofrimento, né? Então a gente vai enlaçando esses conceitos para fazer uma clínica bacana, né? E a gente precisa disso, de conversar com os nossos pares, né? Permanentemente. Me surgiu uma questão que eu acho que ela é importante, pessoal. Olha só, vocês são 2 psicólogos com formação psicanalítica que estudam permanentemente, tá? Mas eu posso muitas vezes ter buscado esse curso que tu viu aí, Gaio, que inclusive falava de algo, de uma ferramenta que não é uma ferramenta da psicanálise como a hipnose, né? Ou seja, uma formação no mínimo discutível. Eu como paciente, eu como demandante, o que eu posso fazer para pelo menos garantir que eu estou chegando num profissional mais capacitado e que não vai gerar mais problema do que necessariamente ajuda, pessoal? Como é que a gente pode fazer? Nós falamos disso esses dias, né, Rô? Não tem garantias. Não tem garantias, né? Mas o que eu poderia te dizer assim, que o que faz um analista existir é ser o analisando, ou seja, né, a busca, né, a demanda desse analisante. E é nesse eixo da transferência, então, que a clínica se dá. Então, assim, nessa tua pergunta, né, de que qual é a garantia, e respondi, não temos, e certamente nessas demandas, né, atuais, alguns poderão bater na porta de pessoas não tão éticas, ou com uma ética discutível, né, não posso falar, né, desses profissionais, e isso vai se dar porque manter uma clínica diz dessa transferência. E Pedro, Gaio, isso requisita exatamente esses elementos que antes falávamos, né? Que é um percurso dentro da teoria, que é o conhecimento, essa formação, que é a análise pessoal e esse diálogo e supervisão, o diálogo entre pares. E isso sedimenta uma clínica. Então, assim, possivelmente esse sujeito, quando busca e lá encontra esse profissional, ele vai fazer a sua escolha, né? Mas assim, a verdade ela acaba acontecendo cedo ou tarde, né? Agora me lembrei de uma situação em que uma colega não ética
pegou um paciente e levou para sua clínica sem discutir com a instituição, porque pela psicologia a gente não pode fazer isso, mas dependendo da situação clínica, psicanalítica, quando o jogo é aberto e é bom para o paciente, isso pode. Mas essa não fez isso. E olha que interessante, né? Um dia, a mãe do paciente, que era um jovem com problemas sérios, né, cometeu um lapso e voltou lá para a instituição. Não foi, né? Ato Então, falho. Ato falho. Ela foi para o lugar errado. Ato falhado. Mas aí é que eu digo assim, ó, a gente não tem essa garantia de uma fiscalização permanente, mas a verdade ela vai aparecer como resultados, como atos, né? Enfim, é nisso que a gente aposta. Mas isso que a gente faz de colocar o nosso trabalho na roda, de dialogar com os pares, eu acho que a maioria das pessoas devem ficar atentas a isso, né? Quando há um reconhecimento, quando há indicações, né? Porque fora disso a gente não tem como ter fiscais o tempo inteiro nas clínicas por aí. E muito menos no que estão oferecendo aí de atendimentos e plataformas online que estão pipocando, né? De uma maneira que às vezes nem o teu CRP pede. Então, é isso que está fazendo aqui, é uma forma de ajudar as pessoas a pensar em quem que elas vão confiar, algo que é muito sagrado, a tua dor, o teu sofrimento, e algo ainda mais lindo, que é o lugar do teu desejo, que é o que a gente procura na ética da psicanálise, né? Dar espaço para que o desejo encontre um lugar, né? Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza. Na